Brasil, dezembro de 2024. As festas de fim de ano se aproximam e enquanto a maioria dos brasileiros faz as contas para saber quanto sobrará para aproveitar as férias, alguns magistrados do Poder Judiciário recebem um valor considerável em seus salários. Um valor que ficou conhecido como penduricalho. Mais de R$ 1 milhão líquidos direto na conta em apenas um mês. E não foi caso isolado. Neste vídeo, você vai entender como essa máquina transforma dinheiro público em salário privado, quais são os penduricalhos mais absurdos e o que podemos fazer para mudar isso. Bem-vindos ao Ministério do Bom Senso. Pensa comigo. Você tem um emprego comum, com um salário fixo no fim do mês. Agora imagina se, além desse salário, pudesse mandar para o seu chefe a conta do aluguel, do supermercado, da escola dos filhos. E ainda ganhar um extra toda vez que acumulasse mais tarefas. Parece absurdo? Pois no judiciário brasileiro, isso é só mais uma terça-feira. Esses penduricalhos são benefícios financeiros complementares pagos a alguns juízes e desembargadores, que se somam ao subsídio mensal deles. E o ponto-chave, eu diria, é que muitos são classificados de um jeito que não entram no cálculo do teto constitucional, aquele limite máximo do servidor público, que em 2024 era de R$ 44 mil por mês, correspondente ao salário dos ministros do STF. Este limite é definido pelo artigo 37 da Constituição e nenhum servidor deveria receber acima disso. O truque está em como a verba é classificada. Se o STF considera que é remuneratória, isso integra o salário, aparece na folha e, somando tudo, não pode passar do teto. Porém, se é classificada como indenizatória, está fora do teto. Na prática, funciona como um reembolso, que não é considerado salário, e o juiz recebe esse montante líquido, extra, sem qualquer restrição e livre de imposto de renda. Um exemplo gritante veio à tona em 2024, no Tribunal de Justiça de Rondônia. Em fevereiro daquele ano, 11 juízes receberam valores líquidos superiores a R$ 1 milhão, alguns chegando a R$ 1.600.000. Todos os pagamentos milionários se referiam a adicionais por tempo de serviço, os quinquênios, além de outros direitos. O absurdo é que esses quinquênios haviam sido extintos pelo CNJ em 2006. No entanto, anos depois, uma decisão interna do próprio tribunal não só os ressuscitou, como determinou o pagamento de todos os valores retroativos desde a época da extinção. Ou seja, o tribunal autorizou que seus juízes recebessem de uma só vez quase 2 décadas de um benefício que já não existia mais. Isso gerou um efeito cascata nos tribunais de justiça e cortes federais Brasil afora. A situação gerou tanta controvérsia que o ministro Flávio Dino, do STF, acionou o Conselho Nacional de Justiça para apurar a falta de transparências e a legalidade desses pagamentos retroativos. Dino expressou preocupação com a continuidade de procedimentos díspares em pagamentos de retroativos, afirmando não parecerem ter base constitucional. O tribunal argumenta que esses direitos já são reconhecidos pela Justiça desde 2007. Aí entra uma criatividade que abarca o auxílio alimentação, auxílio moradia ou o auxílio saúde. Esse tipo de pagamento deveria estar sujeito ao teto, mas ele passa a ser classificado como indenização, explica Bruno Carazza, autor do livro O País dos Privilégios e estudioso do assunto. Tá pronto para mais criatividade? Em 2025, o Tribunal de Contas de Sergipe aprovou numa sessão administrativa que durou 55 segundos, um benefício chamado acúmulo de jurisdições. Esse benefício já existia desde 2015, mas era limitado ao teto. A mudança fez com que fosse classificado como verba indenizatória, ou seja, fora do teto. Por conta dessa mudança de classificação, alguns conselheiros devem receber até R$ 2 milhões em benefícios acumulativos, alguns deles desde 2015. O mais curioso é que essa verba, que deveria ser para magistrados que atuam em mais de uma vaga judicial, foi estendida para um órgão como o Tribunal de Contas, que tem uma estrutura completamente diferente. Lembrando, virou verba indenizatória, fora do teto e livre de imposto de renda.
Outro penduricalho que virou um verdadeiro hit é a licença compensatória. Mesmo caso. Até 2013 era remuneratória e foi transformada pelo Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público em uma gratificação que foge do teto. Mais uma criatividade indenizatória que fez com que 1 a cada 3 juízes passasse a receber mais em indenizações do que em salário. A maioria teve um acréscimo de até R$12 mil mensais. Só no primeiro trimestre de 2025, o valor que foi para pagamentos retroativos já é maior do que a soma do mesmo período nos 2 anos anteriores. No valor total, somando penduricalhos atuais e retroativos deste ano, também houve recorde. Com isso, cada juiz recebeu, em média, R$72 mil mensais. Em entrevista ao UOL, o advogado Felipe Angeli disse que a impressão é que os órgãos de justiça aceleraram a criação desses penduricalhos. Pegam uma janela de oportunidade e tentam consolidar esses pagamentos antes que venha uma legislação mais restritiva. Você pode estar se perguntando o que eu tenho a ver com isso. Como toda essa criatividade indenizatória impacta diretamente a minha vida. Comparando com programas do governo que realmente chegam na ponta, vamos ter uma visão melhor da situação. Olhe o tanto de pessoas auxiliadas por esses programas, e como cada um ainda tem um valor abaixo dos penduricalhos, que atingem pouco mais de 18 mil magistrados apenas. O economista Pedro Fernando Neri disse ao Metrópolis: chama a atenção o fato de que o pé de meia foi amplamente discutido em relação ao seu enquadramento no novo arcabouço fiscal, com participação até do TCU. Já o pé de meia dos juízes, não. Foi totalmente gestado fora do processo legislativo constitucional. A especialista Vanessa Campanar, uma das autoras de Anuário de Gestão de Pessoas do Serviço Público, declarou que a maior parte dos supersalários está no Judiciário e no Ministério Público, porque eles mesmos decidem as próprias remunerações. Quando os benefícios são para poucos, eles viram privilégios. Para finalizar, um benefício que esses caras recebem, e não é penduricalho, mas um baita privilégio, é a aposentadoria compulsória. Quando um juiz ou promotor comete uma infração grave, como se corromper, vender sentenças, cometer fraudes, ele pode receber a pena máxima do sistema. Parece punição, mas na prática é um presente. O magistrado é afastado do cargo, mas continua recebendo salário proporcional ao tempo de serviço, para o resto da vida. Pode chegar a R$40 mil por mês. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, é direto. O que seria uma punição passa a ser um prêmio, essa aposentadoria remunerada. É como se, no setor privado, você fosse pego desviando dinheiro da empresa e, em vez de ser demitido, seu patrão garantisse uma aposentadoria vitalícia. Essa regra foi criada em 1979, durante a ditadura militar, para proteger juízes de perseguições políticas. Mas hoje virou escudo para o que Campbell chama de hóspedes da magistratura. Gente que se emprega na magistratura para oferir benefícios indevidos, para cometer crimes. Do outro lado, o trabalhador comum com 10 anos de contribuição não teria direito a aposentadoria nenhuma. E enquanto o ministro Campbell fala em hóspedes da magistratura, membros do próprio Ministério Público se preocupam com outra coisa: a inveja dos Porsches dos desembargadores. Em mensagens vazadas de um grupo de WhatsApp chamado Equiparação Já, procuradores de São Paulo reclamam que estão em uma classe social inferior, a magistratura. Um deles lamenta que desembargadores andam de Porsche enquanto promotores, que recebem em média R$70 mil por mês, precisam brigar para receber o mínimo. Nas mesmas conversas, uma procuradora comenta que um juiz conhecido dela acabou de comprar seu terceiro carro de colecionador, acumulando mais de 1 milhão só em carrões de garagem. Por isso, existem propostas no Senado para acabar com este privilégio e transformar a aposentadoria compulsória no que deveria ser desde o início: demissão. Cerca de 125 juízes foram aposentados compulsoriamente nos últimos anos. O CNJ criou um núcleo de acompanhamento para verificar o resultado final dessas sanções. É importante deixar claro: a maioria desses penduricalhos e benefícios não são ilegais. Eles existem dentro da lei, foram aprovados, estão previstos em resoluções e normas.
A questão aqui não é de legalidade, mas de moralidade. É sobre o abismo entre o que é legal e o que é justo. É sobre privilégios que a lei permite, mas que a sociedade não aceita mais. Diante desse cenário, a atuação de figuras como o ministro Flávio Dino, do STF, se torna ainda mais relevante. Ele acionou o CNJ para tomar providências sobre o pagamento de penduricalhos retroativos a magistrados de Rondônia, apontando falta de transparência nos pagamentos realizados entre 2022 e 2024. E qual é a solução? Parte dela está nas urnas. Eleger deputados e senadores com coragem para enfrentar esse sistema e fazer as mudanças legislativas necessárias. Mas há algo tão ou mais poderoso: pressão popular. Hoje, as redes sociais amplificam vozes. Quando um escândalo vira assunto, quando as pessoas compartilham, comentam, cobram, as coisas começam a se mover. A prova disso? As manifestações que derrubaram a PEC da blindagem e a PEC da anistia. Quando o povo foi para a rua e fez barulho nas redes, o Congresso recuou. O judiciário pode ser blindado, mas não é imune à opinião pública. Pressão constante funciona. E não esquece, ano que vem tem eleições. Na hora de votar, lembre desses Porsches, desses penduricalhos, dessa farra com dinheiro público. Vote em quem vai enfrentar isso de verdade. Esse canal vai trazer temas importantes que nos deixam indignados. Você é muito bem-vindo para discutir nos comentários e deixar sugestões para os próximos vídeos. A gente sabe, esse é só um dos muitos problemas do nosso país. Mas é assim que funciona, um de cada vez. Vamos destrinchando, expondo, mobilizando. Cada conversa que você tem, cada compartilhamento, cada cobrança, soma. Independentemente da sua escolha política, ideologia ou time de futebol, tudo que discutiremos aqui é apenas uma questão de bom senso. Te vejo na próxima.